gente, bem-vindos ao meu canal, Prazer Fernanda. E esse vídeo, eu mudei totalmente a minha, posso dizer, temática, de pintura. Vou pintar o meu primeiro barquinho, então espero que vocês gostem, tá? Eu nunca tinha pintado um barquinho antes, então literalmente esse é o meu primeiro. Espero que eu me saia bem, Vocês vão acompanhar aí todo o processo. Mas eu acho que para um primeiro barquinho, eu acho que eu gostei. Comecei por esse fundo, mais clarinho lá. A referência tá aí do lado para vocês acompanharem. E também tá na descrição, tá? Todos os vídeos meus eu coloco a referência na descrição, então vocês podem pegar. E se vocês fizerem, me marca lá no Instagram que eu quero ver. Bom, começando por essa parte, aí lateral, que é um pouquinho clara também, mas já tem alguns tonzinhos mais escuros. Eu não quis detalhar tanto essa pintura, eu ainda tô nessa pegada mais solta, sabe? Então eu não detalhei tanto. Por isso que vocês vão ver uma pinturinha mais, vamos dizer, simples e, bem de boa mesmo, sabe? Não quis detalhar tanto. Agora nessa parte aí do barquinho, embaixo, que é mais escuro, que é o reflexo, do barquinho na água, então essa parte aí tá bem mais escura. Eu poderia ter escurecido mais, mas como foi meu primeiro barquinho, eu tava um pouquinho nervosa. Mas os próximos eu já sei mais ou menos o que fazer. É como diz, A gente sempre faz uma pinturinha, uma pra começar, e as outras a gente vê o que a gente errou, o que acertou. E aí vai melhorando. Bom, então, basicamente fui fazendo esses tracinhos, meio doidinhos. Não é nada certo, como a água tá em movimento, fica tudo bem bagunçado mesmo. Então, é só ir mesmo passando o pincel, sem muita lógica e sem ser muito certinho, só ir fazendo esses tracinhos assim para dar essa impressão de água, e movimento. Eu aprendi muita coisa, inclusive, E aí o próximo eu já quero colocar em prática esses errozinhos que eu cometi nesse e espero não cometer nos próximos. Mas é isso, experiência, e com a prática a gente vai melhorando. Com mais pigmento vou escurecendo essa parte, porque é meio que o centro mesmo, então tá bem, bem escuro mesmo. E é só ir acompanhando mais ou menos o que você já fez, as outras camadas, e escurecendo. Nessa parte, já deu um contraste diferente a iluminação, e aí a gente percebe que tem um tomzinho meio que de verde e aquele tom de azul, então por isso que eu coloquei. Começando aí com o casco do barquinho, acho que é assim que fala. Se eu tiver errado, vocês me corrigem aí. Bom, essa parte aí do barco, vocês estão vendo. E aí só fui escurecendo mesmo. Essa parte mais de baixo eu deveria ter escurecido mais? Deveria, Mas como eu disse, é aprendizado e foi meu primeiro barquinho. Mas é isso. E também eu fiz nesse estilo bem mais livre. E eu confesso que eu tava um pouquinho de medo de fazer esse barquinho. Mas no fim eu relaxei mais e é isso. E sim, gente, eu tenho medo, tenho frio na barriga. Confesso que nesse momento aí eu achava que não ia dar certo, que não ia parecer um barco, mas o processo da aquarela é bem estranho, então eu me acalmei, relaxei, porque eu sei que às vezes a gente vai fazer umas pinturas e no começo tá muito estranho e você acha, nossa, não vai dar certo, mas que no fim dá super certo e muitas das vezes a gente até se surpreende com o resultado. Então eu relaxei, só terminei a pintura mesmo, pra ver no que dava. Mas eu gostei para o meu primeiro barquinho, acho que ele tá bom, eu acho que dá para navegar. Bom, vocês perceberam que eu fiz num
jeitinho diferente, né? Como se fosse uma pincelada. Inclusive, a Ju comentou lá na foto do meu Instagram e ela realmente também percebeu isso, que era como se fosse uma trincha, tivesse passado assim e aí tivesse ficado a pintura. E foi realmente nessa intuição que eu fiz, né, o desenho assim. Por isso que eu passei a máscara de aquarela ao redor, para não sair, né, desse espaço. E, né, pelo menos eu achei que muitas pessoas iam perceber e iam comentar isso, mas pelo jeito eu acho que não repararam tanto, e aí a Ju conseguiu reparar isso. Então, Ju, se você estiver assistindo esse vídeo, muito obrigada por ter percebido. Enfim, vamos escurecer mais ali. Como eu disse, eu passei, só que eu passei a camada muito aguada, né? Então não ficou tão escuro. Nesse momento você acha que vai ficar mais escuro, mas quando a aquarela seca, ela sempre fica mais clarinha, né? E principalmente se a camada você passou com muita água, né, e tal. Então nessa parte ficou clarinho, eu deveria ter escurecido mais, mas experiência para a próxima. Bom, fiz bem pouco detalhamento, né, como eu disse a vocês. Nessa parte aí, eu só, puxei mesmo assim o tracinho com o pincel, meio que deitado. E fui fazendo esses detalhezinhos assim, mas nada muito complicado, nem ter que olhar muito a referência para ver certinho os locais. Eu tô mais nessa pegada mesmo de ser algo mais livre e tal. Então, para o meu primeiro barquinho, eu quis deixar também nesse estilo. E é isso. Nessa parte, eu utilizei guache branca, tá? E eu acho que uma corda, né, que segura ele. E eu super recomendo vocês utilizarem guache branca na aquarela, porque às vezes a gente infelizmente não consegue segurar, né, um lugar branco no branco do papel. Então a guache branca ajuda muito. Eu vou deixar aí na descrição qual a guache que eu utilizei. E eu gosto, às vezes eu uso sim, não vejo problema. E também, às vezes eu utilizo uma caneta branca também. Então, fica aí a dica para vocês. Confesso que nesse momento eu pensei, nossa, vai dar muito errado, o que foi que eu fiz? Mas depois que secou deu tudo certo, né? Sempre dá um friozinho na barriga, sempre quando a gente vai colocar um tom bem mais escuro, né? Porque às vezes se não der certo, já era. Infelizmente na aquarela não tem como consertar, né? Quando você coloca muito pigmento na folha assim. E eu fiquei com medo, mas depois que secou, né, tudo melhorou. Ai, gente, esse barquinho foi uma luta, viu? Eu não demorei tanto pra fazer, não sei exatamente quanto tempo foi, mas entre pausa e tal, acho que tirando as pausas, né, acho que deve ter sido uns 40 minutinhos, por aí assim. Porque realmente eu tava muito nervosa pra fazer. E aí, como eu tava gravando ainda, né, a pessoa também fica mais tímida ainda. Eu vou deixar agora esse momento satisfatório pra vocês, que é tirando a máscara de aquarela. E se você já gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, deixa aqui no comentário se você já fez alguma pinturinha de barco. E é isso, se vocês fizerem, me marca que eu quero ver, viu? O resultado final é depois desse momento satisfatório. E é isso, até o próximo vídeo.